Graça e paz, igreja. Louvado seja Deus por mais um dia de vida e de graça que Deus nos concedeu. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade, e isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Amém? É uma passagem, né, bastante conhecida pela igreja, pelos irmãos, mas uma palavra grandiosa, irmão. E o que me chamou a atenção nesta passagem foi a oração do rei Ezequias, a oração de um rei. Mas antes da gente entrar na questão da oração, quero convidar os irmãos a conhecer um pouco do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele começou a reinar com 25 anos de idade, morreu aos 54. No total, ele teve 29 anos, de reinado. A Bíblia diz que não houve ninguém parecido ou igual com o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi muito piedoso, um homem temente a Deus, um homem que andava com o coração perfeito e com retidão diante dos olhos de Deus. E os historiadores dizem que com 39 anos, o rei Ezequias, ele passou por dois grandes problemas. Verdade, não é verdade? O problema externo e o problema interno. O problema externo, irmão, era o seguinte: o maior império do mundo naquela época, o Império Assírio, já tinha derrubado o Reino do Norte e levado o povo cativo para a escravidão. E esse mesmo império cercava Jerusalém. E o rei da Síria disse o seguinte: que nenhum Deus poderia livrá-los das mãos do exército da Síria. E Jerusalém não tinha tamanha potência militar que a Síria tinha. E vendo aos olhos humanos, era impossível Jerusalém derrotar o exército assírio. Então, irmão, ali o rei Ezequias se encontrava em um impasse, na verdade, um desespero. Imagino que ele estava desesperado, porque além de sua vida, a vida do povo que Deus deu a ele para ele governar estava em perigo. Agora vamos tratar do problema interno. Irmão, Ezequias, além de estar passando por isso, ele também estava doente. Muito doente, na verdade. E Deus ordena ao profeta Isaías que vá visitar o rei Ezequias e lhe dizer uma palavra. Então chega Isaías para ver o rei Ezequias e diz o seguinte: olha, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerá e não viverá. Irmão, eu imagino ali a mente do rei Ezequias, como ficou naquele momento que recebeu aquela palavra de Deus, de um profeta enviado por Deus, né, de que ele iria morrer por causa daquela doença. Irmão, ele podia muito bem naquele momento blasfemar contra Deus, se irar contra Deus, se voltar contra Deus.
Mas Ezequias em nenhum momento ele fez isso. A Bíblia nos diz exatamente o que foi que o rei Ezequias, diante daquela situação muito difícil, irmão, muito difícil, porque ou ele estava passando por um momento de doença, né, um problema interno e um problema externo. Então, vendo aos olhos humanos, era a morte na certa, porque eles tinham um exército muito poderoso cercando Jerusalém e ele estava acometido de uma doença. Então, era um momento desesperador. Quem está preparado para morrer, irmão? Você recebeu uma palavra, olha, põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer e não vai viver, né? Com certeza, o nosso coração se encheria de angústia, de desespero, porque não estamos preparados para a morte, irmão. É um momento muito difícil ali na vida de Ezequias, do rei Ezequias. Um homem temente a Deus, irmão. Veja, um homem temente a Deus. Um homem que andava em retidão. Um homem com um coração perfeito diante de Deus. Um homem, um rei piedoso. Um rei, irmão, que tinha ali todos os recursos para poder providenciar cura, mas nada pôde curá-lo. Tinha ali um exército por ele, mas o exército não iria vencer tamanho exército assírio. Então, irmão, por mais que ele fosse um rei, irmão, que naquela época era o patamar social mais alto, é verdade, um rei passando por essa situação, nesse dilema, nesse tamanho problema. Fico a imaginar, né? Muitas pessoas se questionando, mas um homem que anda com o coração diante de Deus, com o coração perfeito, um homem temente a Deus, passando por essa situação. E Deus envia o profeta para avisar a ele que ele iria morrer. Irmão, eu fico a pensar, mas a ação, a atitude do rei Ezequias foi tão linda, irmão. A humildade que ele falou ali com Deus, sendo um rei, né, passando por aquela situação. Mas, Senhor, ele poderia questionar, mas, Senhor, eu, um homem tão piedoso, um homem tão bom, não é verdade? Passando por essa situação, um homem que andou perante os teus olhos com piedade, com retidão, andei nos teus caminhos, não é verdade? Com perfeição, com o coração perfeito. E estou nessa situação e tu me envias o profeta Isaías para me avisar que vou morrer. Mas, Senhor, tu não és o Deus que dá a vida e que tira? Por que tu não podes me curar? Por que tu não podes derrotar o exército assírio? Ele poderia muito bem, irmão, nessa situação, ter questionado Deus, ter se irado, ter se voltado, ter blasfemado contra Deus. Mas o rei Ezequias era temente a Deus, irmão. Então ele sabia que nada foge do controle de Deus. Não existe uma folha que caia da árvore sem que Deus já soubesse. É tudo o plano de Deus, irmão. Deus, ele é soberano, Deus, ele é perfeito, Deus, ele é onisciente, Deus, ele é onipotente, ele sabe de tudo, ele pode tudo, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é Deus, ele é soberano, ele é majestoso, ele é perfeito. E é por isso, irmão, que nós o adoramos, que a nossa vida deve ser devota ao Senhor, porque ele é maravilhoso. Irmão, Deus, ele queria dar os 15 anos ao rei Ezequias. Mas qual iria ser a atitude de Ezequias ali naquela situação? Deus, ele já sabia de tudo. Na verdade, o propósito de Deus era dar os 15 anos a Ezequias, porque Deus, ele não revela o secreto dele, os planos secretos dele a nós. Na verdade, tem coisas que só Deus sabe e Deus, ele não nos revela, não nos mostra. Mas qual será a nossa atitude diante de situações assim, de situações de aflição, de situações que vemos que não há mais jeito, não tem mais solução? Tudo que era possível já foi feito.
na verdade, porque tudo que era possível para o rei Ezequias, ali já tinha sido feito. Com certeza ele já tinha providenciado ali médicos, todos os recursos ali para tentar uma cura, mas não conseguiu. Irmão, diante daquela situação, o rei Ezequias, ele vira o rosto para a parede e ora ao Senhor. Meu Deus, é muito lindo, irmão. No versículo 3 ele diz assim: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Irmão, ele se humilhou ali, ele rasgou o coração diante de Deus. E disse: Senhor, lembra-te. Lembra-te, Senhor, peço-te. Ele estava pedindo, irmão. Ele não disse: Deus, lembra aí. Olha, Senhor. Não. Irmão, ele disse: Senhor, eu peço-te, lembra-te. Lembra, Senhor, que andei com o coração perfeito diante de ti. E ali ele chorou, irmão. Eu imagino ali a situação de Ezequias, ele chorando, se deleitando, pedindo a Deus, pedindo, irmão, pedindo, como nada que ele era, como nada que nós somos. É assim que Deus quer que nós possamos chegar com o nosso coração, com humildade, não com vanglória, porque, irmão, nós não somos bons, nós não merecemos tamanha misericórdia e tamanha graça que Deus nos concede, né? Se eu não me engano, peço que os irmãos me corrijam se eu estiver errada, mas o jovem rico, ele disse assim para Jesus: Bom mestre. Na verdade, Jesus naquele momento disse: Por que me chamas de bom? Né? Só existe um e ele está lá no céu. E por que nós diríamos que somos bons? Porque, irmão, olhe, por mais que nosso coração esteja voltado a Deus, mas nosso coração ele é mau. Por isso que todos os dias devemos buscar a Deus. Porque o nosso coração ele deseja o pecado, ele puxa para o lado do pecado. Mas quando estamos diante da presença de Deus, com o coração devoto, com o coração humilde, reconhecendo que só Deus pode nos ajudar, aí sim, irmão, Deus nos dá a força para vencer o pecado. Não sei se vocês conhecem, mas sabe a Madre Teresa, né, conhecida por sua infinita bondade? Irmão, até ali existe um coração que é voltado para o pecado. Porque é assim, nós nascemos depois de Adão e Eva, irmão. O negócio complicou, né? Mas que nosso coração, irmão, seja sempre um coração reconhecedor que não somos nada, que nós não somos bons, que nós não somos melhor do que ninguém, nós não somos absolutamente nada. Mas Deus, Ele é o nosso tudo. É por isso que nós o adoramos. Ele é o absoluto, irmão. Ele é o majestoso, Ele é o magnífico. Deus, Ele é o soberano. E só Ele pode nos conceder graça, pode nos conceder vida, pode nos conceder perdão por tão falhos que somos. E naquele momento ali, um rei, irmão, ele se deleitou na presença do Senhor com humildade, reconhecendo que só Deus, o Deus de Davi, poderia salvá-lo, curá-lo e salvar o seu povo, o povo ali de Jerusalém. E depois dessa oração, Deus manda Isaías, que ainda não tinha saído da cidade, voltar e dizer o seguinte ao rei Ezequias: Olha, Ezequias, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Irmão, e assim Deus o fez. Se você terminar de ler aqui este capítulo, você vai ver, irmão, que Deus assim o fez. Deus curou o rei Ezequias e Deus providenciou ali a vitória do rei Ezequias sobre o rei da Síria, né? Porque o rei da Síria disse que nenhum Deus poderia livrá-los,
Mas o nosso Deus, o único Deus, o único, irmão, o único que merece louvor, que merece a adoração de toda a humanidade, ele livrou ali Jerusalém e curou o rei Ezequias. Esse é o poder do nosso Deus, irmão. Não existe nada que Deus não saiba, não existe nada que Deus não possa fazer na nossa vida. Não existe nada, porque foi Ele que nos fez, foi Ele que criou todo mundo. Irmão, o tempo de Deus funciona diferente do nosso tempo. Ele já sabe de tudo, irmão. Deus, ele é onisciente, Deus ele é onipotente, Deus ele é maravilhoso, ele é soberano. E Deus ele nos convida a refletir sobre essa oração, sobre a postura de Ezequias, do rei Ezequias, em um momento tão difícil, em um momento tão complicado, que nosso coração possa ser voltado a Deus com muita humildade, com reconhecimento, irmão, de que nós não somos nada, independente de cargo, independente do que você conquistar na sua vida. Lembre-se sempre, nós não somos nada. Tudo é pela graça de Deus. Tudo é Deus que nos concede. Então, fica aqui essa reflexão, esse momento, né? Que Deus possa continuar nos abençoando e nos concedendo graça e misericórdia. Amém, irmão? Porque sem isso nós não somos nada. Agradeço pela oportunidade, na verdade. E queria também avisar que estou com saudade dos irmãos, mas em breve estaremos aí nos reunindo no templo para adorar ao Senhor. E não esqueçam, a igreja é eu, é você, somos nós, que nós possamos continuar firmes, adorando a Deus e exaltando a Ele, mesmo em um tempo tão difícil. Amém?